Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Efésios, capítulo 6. Ah, pastor, mas já lemos tanto sobre Efésios essa semana. Meus irmãos, a palavra de Deus é inesgotável em suas verdades, naquilo que nós podemos tirar dela como lições para a nossa vida. Nós tivemos na sexta-feira, uma vigília muito abençoada e várias coisas foram abordadas, né, com base neste texto, capítulo 6 de Efésios. E hoje eu estarei iniciando uma série de mensagens com toda a armadura de Deus. Hoje eu vou falar sobre o cinto da verdade, mas vamos abordar nos próximos domingos toda a couraça, toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz. Vamos falar sobre o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Todas estas partes são importantes para nos capacitar para enfrentarmos nossas lutas. É interessante que o texto que vamos ler diz que toda a armadura de Deus deve fazer parte desse revestimento que nós fazemos como cristãos. Por que temos que nos revestir dessa armadura? Por uma razão simples. Nós estamos em guerra, em lutas constantes, em batalhas sem fim. Enquanto estivermos neste mundo, nós enfrentaremos lutas. E para enfrentar as lutas, nós precisamos estar preparados. Eu sei que tudo que você objetiva na sua vida, todo projeto que você faz, você precisa se preparar para alcançá-lo. Eu lembro muito bem, todos os 3 jovens lá de casa passaram pelo processo de carteira de motorista. Eles tiveram que fazer a prova escrita, o teste lá na escola, depois tiveram que dirigir acompanhado de alguém, tiveram que fazer o treinamento, depois tiveram que fazer o teste no dia apropriado, marcado, de drive, de volante, para depois então adquirir a sua carteira de motorista. Você deseja se formar em alguma profissão? Você precisa passar pelo processo. Normalmente passa-se num vestibular, você entra numa faculdade, faz todo o curso, depois tem a formatura, depois tem o exame do Estado e então você vai exercer a sua profissão. Você almeja planejar a sua família, você também passa por processos. Tem um amadurecimento, tem um encorajamento para isso, para você namorar, casar, constituir família. Mas, meus queridos irmãos, existe uma batalha que supera todas essas coisas, ou talvez que investe em todas essas outras batalhas particulares, que é a batalha espiritual. Lúcifer se rebelou nos céus, caiu com vários anjos, e hoje demônios e Satanás agem tentando tirar a igreja do seu foco e também tentam desonrar o Senhor. Tentam destruir a igreja e tentam denegrir o nome do nosso Senhor. Há uma batalha constante e nós não podemos negligenciar esta batalha. Nós não podemos ignorá-la, nós não podemos subestimá-la. Nós temos que enfrentá-la e enfrentá-la preparados. Qual é o preparo que Deus nos dá para enfrentarmos essas batalhas? A armadura de Deus. A armadura do Senhor. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha o propósito aí, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Até aqui. Vou destacar aí o verso 14, a parte A. Estais, pois, firmes, como?
cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Meus irmãos, na vigília que nós tivemos na sexta-feira, nós destacamos algumas coisas, né? Vários irmãos tiveram oportunidade de trazer uma palavra ao nosso coração, e foi enfatizado que nós precisamos ser fortalecidos como cristãos para enfrentarmos as batalhas espirituais. Foi enfatizado que para alguém se fortalecer fisicamente, assim como alguém precisa se fortalecer, para se fortalecer fisicamente, precisa comer bem e se exercitar bem, na batalha espiritual também nós precisamos nos alimentar bem e nos alimentar da palavra do Senhor. Foi destacado também que a força do cristão, ela é medida a partir da lealdade. A força que o cristão adquire é medida a partir da lealdade que ele presta ao Senhor. Ouvimos também que, uma vez salvos, nós temos o desafio de nos treinarmos a buscar o poder do Senhor e a força, buscar o Senhor e a força do seu poder, como sugere o verso de número 10. E nós fazemos isso através de uma vida de consagração, de oração, de busca do Senhor. Ouvimos também, meus irmãos, que o diabo é sutil, é sagaz, ele investe contra a igreja, ele age de maneira sorrateira, às vezes perceptivelmente, às vezes quando nós não damos conta, já está enraizado talvez algum mal inserido pelo inimigo, e nós temos que cortar o mal pela raiz. Foi até dado o exemplo de um sapo dentro de uma água fervendo. Se você o jogar lá, ele vai pular imediatamente e sair. Mas se você o coloca lá numa água fria e coloca a água no fogo, vai aquecendo vagarosamente. E quando pensa que não, o sapo está morto lá dentro e não percebeu que a água estava esquentando. Assim é o diabo muitas vezes. Faz você imaginar que o pecado não tem problema, que você pode ir namorando com o pecado, pode ir vivendo de qualquer maneira, pode estar distante de Deus, se quer se envolver com o Senhor em oração, ou buscar se encher da palavra do Senhor, porque você vai tirar a vida de letra. E quando pensa que não, você também está sendo consumido pelas investidas de Satanás. Porque este é o propósito de Satanás: matar, roubar e destruir. Nestas próximas lições ou próximas mensagens, queridos, nós vamos destacar cada parte da armadura de Deus. A ordem para enfrentarmos a batalha, a razão para enfrentarmos para nos revestirmos desta armadura é a batalha que nós estamos enfrentando. Por que nós temos que enfrentar essas batalhas? Porque nós estamos no mundo caído, nós somos pessoas também limitadas e precisamos nos fortalecer para enfrentá-las, porque nós sabemos que aquele que proclamou e realizou a vitória sobre todos os nossos inimigos, ele já venceu e o seu nome é Jesus. Estando nele, nós também somos vencedores. Aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. E nós não podemos temer as batalhas que nós enfrentamos. E no mundo espiritual, uma batalha enfrentada no mundo espiritual não pode ser lutada com as armas convencionais. Nós não podemos usar as armas que nós temos concretamente disponíveis em nossas mãos. Não são as bombas que os grandes exércitos constroem que garante estabilidade ou vitória para os cristãos no âmbito espiritual, mas é o poder de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus que nos garante a vitória sobre as lutas que nós enfrentamos espiritualmente. É o Senhor que habita em nós, que nos capacita para enfrentarmos essas batalhas. Então, olha só, queridos, o verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. É interessante porque há uma ordem aí para que você faça também, tome a iniciativa de se apropriar das coisas que Deus disponibiliza a você. E este é o primeiro ponto que eu quero destacar.
devemos nos apropriar da armadura de Deus. E na mensagem de hoje eu quero destacar, apropriando-nos da verdade. Quando o texto diz, cingir-vos de toda a armadura de Deus, revestir-vos desta armadura, está dizendo, olha, ela está disponível, ela é poderosa em Deus, é ela que garantirá segurança, proteção, é ela que trará a você estabilidade, mas você precisa vesti-la. Você precisa se apropriar desta armadura disponível, neste caso, desta parte da armadura disponível, que é o cinto da verdade. O cinturão do soldado romano era de couro e servia para prender toda a túnica. Na verdade, o cinturão segurava todas as outras partes, porque é a verdade de Deus que garante estabilidade no corpo de Cristo. Cingivos com o cinto da verdade. Nós precisamos, na nossa luta, de segurança, de capacitação e de proteção. E é no Senhor que nós encontramos. Você observa que Deus mostra o caminho, mas não tira a nossa responsabilidade? Deus diz, olha, a armadura de Deus garantirá a você vitória certa contra os seus inimigos. Portanto, revesti-vos dessa armadura. Cinge os seus lombos com o cinto da verdade. Vai trazer a você estabilidade, conhecimento, vai trazer a você crescimento na sua convicção de que esta luta que você está enfrentando, ela não é para a derrota, mas ela é para a vitória. Você já observou, meus irmãos, que o cinto da paz, da segurança, o cinto da estabilidade, da proteção, é garantida pelo cinto da verdade? Ou, melhor dizendo, a paz, a segurança, a estabilidade são garantidos pelo cinto da verdade? Às vezes nós que conhecemos as Escrituras sabemos que por várias vezes o Senhor Jesus, quando realizou algum milagre, ele trouxe também responsabilidade a outros para fazer, aquele sobre quem estava fazendo o milagre para realizar alguma coisa. Normalmente, o Senhor curava alguém e dizia, vai e não peques mais. Há uma responsabilidade aí sobre os seus ombros. Chegou diante do túmulo de Lázaro e disse, vem para fora, Lázaro. E falou para todos que estavam em sua volta, retirai, desatai-o, deixai-o ir. O que isso nos ensina? Que nós não somos robôs, que nós não somos pessoas inativas no reino de Deus, somos movidos por Deus, é o Espírito Santo que nos dirige, mas nós temos que nos levantar e nos apropriar dessas coisas que Deus nos dá. Precisamos ser igreja viva, autêntica, que entende a maneira que Deus age, que enfrenta os desafios com a coragem que vem do Senhor, com a força que vem do Senhor. Nós precisamos nos apropriar da armadura de Deus. Há um texto em Provérbios 31, verso 17, que fala sobre este cinto da força. Diz assim, cingi os lombos de força e fortalece os braços. Ou seja, quando se lutava com o inimigo mais forte ou mais alto, a estratégia eficaz era ferir os lombos. Porque quando se fere o lombo, destrona, cai. E o que o Senhor está nos ensinando na sua palavra, quando Paulo escreve aos Efésios, uma igreja que era certamente atacada, perseguida, ele está dizendo para eles, cinja os lombos de vocês. Porque quando vier o ataque direcionado, intencionado, vocês terão proteção sobre os seus lombos. E permanecerão firmes, de pé, contra os ataques do inimigo. Paulo está preocupado com a força espiritual do cristão e recomenda a que eles sejam cingidos ou se cinjam com o cinto da verdade. Então vamos destacar o que é o cinto da verdade. Porque veja bem, o verso 14 diz claramente, estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, cingindo-vos com a verdade.
Quando nós olhamos para todo o contexto desta história, é interessante porque o verso 6 fala sobre família, fala sobre o relacionamento de servos e servas, fala sobre a vida relacional, o convívio que temos uns com os outros. E olha só, a igreja, ela também é um corpo dinâmico. No meio da igreja existe esta comunhão que nós desfrutamos uns com os outros. E, obviamente, o inimigo tenta investir naquilo que mais importa na vida do cristão, que é a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. E então a gente olha para o texto e vê Paulo encorajando os cristãos: olha, revestivos de toda a armadura de Deus, e agora cinjam vocês com o cinto da verdade. Este é o primeiro elemento da armadura de Deus, para nós nos mantermos firmes, está aí no texto, contra as ciladas do diabo. E essa verdade pode ser entendida de duas formas. Primeira coisa é a verdade que fortalece a nossa mente. As coisas espirituais, elas são compreendidas racionalmente. Nós temos compreensão da palavra de Deus. E é interessante porque é um texto que fala para a igreja como um todo, para o cristão. Porque, olha só, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então é preciso que a mente esteja protegida, a verdade passe pela sua mente. Você tenha convicção de que existe uma verdade absoluta. No mundo de relativismo de verdade, como se não houvesse verdade absoluta, nós somos confrontados a mudar de ideia o tempo todo. Mas quando a nossa mente ela é ensinada, direcionada pela palavra de Deus, na verdade, nós nos mantemos firmes, nós não oscilamos, nós não titubeamos na nossa fé. É preciso conhecer a verdade. O verso 14 e 15 de Efésios 4 diz assim: para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguimos a verdade. O que direciona a igreja é a verdade. O que forma uma mentalidade cristã é a verdade de Deus. É preciso ter mente preparada para enfrentar as lutas. Ter a consciência de onde estamos e como enfrentamos os inimigos que se levantam contra nós. É preciso ter mente preparada pelo Senhor. Uma das minhas orações constantes é: Senhor, dá-me a mente de Cristo para eu não pecar contra Ti. Outro texto da Bíblia, se eu não me engano, um salmo diz: guardo no coração a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Verdades que controlam e que harmonizam e que moldam a nossa mente. O culto, por exemplo, precisa ser racional. Nós temos que ter a consciência do que fazemos aqui. Não deixa de ser um momento de culto, um momento de luta, porque em todo tempo nós temos coisas tentando nos desviar deste propósito de estar na presença de Deus, para adorá-lo. Eu enfrento isso, você enfrenta isso. Quantas vezes durante a semana você foca no domingo e diz: eu quero me preparar para ir à igreja, para cultuar o Senhor com os meus irmãos. Porque existe o culto doméstico, o culto individual e tem o culto público. Assim como Israel, o povo ia para Jerusalém para irem ao templo para adorar, o princípio permanece, o povo de Deus se ajunta, é a comunhão dos santos. E quando você planeja, entende isso, olha, há um motivo, há uma razão para eu me encontrar na igreja, me reunir com os irmãos, adorar o Senhor. O diabo sabe disso. E ele vai colocar empecilhos. Às vezes um desânimo, às vezes a ocupação do seu tempo que deve ser reservado para o Senhor.
A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A ideia é, você precisa de um dia de adoração ao Senhor. Não pode o cristão trabalhar de domingo a domingo e não reservar um tempo para o Senhor. Nós temos responsabilidades. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos compreensão das verdades de Deus. É Ele que nos ensina. Nos mostra que essas coisas são importantes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 12, capítulo 12, fala que nós temos que prestar um culto racional ao Senhor. 12, versículo 1, nos diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se alguém me perguntar como que nós oferecemos ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do seu culto, com inteligência, com compreensão. É claro que há espaço para emoções no culto, queridos. Mas a emoção, ela não antecede a compreensão. É quando eu entendo a mensagem da cruz que eu me emociono. É quando eu compreendo que os meus pecados foram perdoados, eu digo, louvado seja o nome do Senhor, e eu me arrepio. É quando eu conheço a verdade do Senhor, que então eu entro pelo mover de Deus, em um estado de emoção, de gratidão e de sentimentos profundos e convicção de que Deus é comigo. É preciso, meus irmãos, fortalecer a sua mente. Deixa eu ajudar você a fazer um exercício individual. Durante a semana, até chegar domingo, 6 horas da tarde, o que é que tem ocupado a sua mente? Não precisa responder alto, não. Individual. Cada um fazer uma análise pessoal. O que tem ocupado a sua mente? Vamos trazer nossa mente cativa ao Senhor, queridos. Como que nós podemos fazer isso? Meditando nas Escrituras, tendo uma vida com Deus, uma vida de oração, pensando as coisas do alto, ouvindo músicas cristãs. Eu não tenho problema nenhum quando a música não tem comprometimento nenhum com as verdades cristãs, porque às vezes existe um debate que, ao meu ver, às vezes inútil. É música profana ou não é? Depende, tem músicas profanas e músicas que não são profanas. Mas o que eu quero encorajar você é a ocupar a sua mente, encher o seu coração e sua mente com coisas que sejam espirituais. Qual é o nível das piadas que você conta? Qual é o nível dos programas que você assiste? Qual é a constância da sua busca pelas coisas espirituais? Eu fiquei feliz que esse ano vários irmãos disseram: pastor, iniciei uma caminhada, uma jornada de leitura das Escrituras o ano todo. Estão caminhando, estão indo em frente, enchendo a mente com as coisas do Senhor. O diabo ataca a nossa mente. Porém, quando ele encontra uma mente fundamentada na verdade, conhecedora da vontade de Deus, ele não prospera. Aleluia. Não prospera. As setas do inimigo, elas não prosperam quando encontram uma mente fortalecida no Senhor, cheia da verdade do Senhor, conhecedora dos propósitos do Senhor e da vontade do Senhor. O inimigo quer enfraquecer, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo quer nos fragilizar ou aproveitar a nossa fragilidade. Por isso o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Não podemos encarar este mundo que nós estamos encarando, queridos, enfraquecidos. Nós temos que nos fortalecer. Não pense você que raquítico, enfraquecido, você vencerá as suas lutas. E olha, que de alguns de vocês eu conheço as lutas, alguns de vocês conhecem as minhas lutas, e eu diria que todos nós, em algum grau, passamos por alguma luta. Sim ou não? Como que nós vencemos nossas lutas? Fortalecidos no Senhor, usando a armadura do Senhor, cingindo-nos com o cinto da verdade. Nós vamos vencer as dificuldades que nós enfrentamos. Se o inimigo quer nos enfraquecer, temos que lembrá-lo do tamanho do nosso Deus e do seu poder. Se o inimigo diz a você, você está perdido, é preciso se lembrar que Jesus veio para achar o perdido e ele te encontrou. Se o inimigo quiser desanimar você, ou que não tem jeito mais para você, você precisa declarar a ele que tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que está conosco. Se disser que você é um derrotado, lembre-se da verdade que em Cristo você é mais que vencedor. Amém, irmãos? Você é um vencedor em Jesus. A verdade fortalece a nossa mente, a verdade rejeita a mentira. É importante dizer isto aqui. Se nós queremos ser verdadeiros, não podemos ser dominados pela mentira. Se queremos viver a verdade de Deus, não há compatibilidade entre Deus e o diabo. Quem é o pai da mentira, diz as Escrituras? O diabo. Não pode, vou dizer e afirmar aqui, não pode o crente viver na prática da mentira. Desculpa dizer dessa forma, querido, mas se você é um mentiroso, coloque o seu coração diante do Senhor. Não pode. Acontece de, talvez na nossa trajetória de vida, deslizarmos, cometermos um erro, enfraquecermos de alguma forma, praticarmos uma mentira. Mas se isto acontecer, você se deve voltar em arrependimento e dizer, Senhor, tem misericórdia, e não me deixe caminhar e enveredar por esse caminho. Ah, pastor, mas na igreja não tem mentirosos. Eu diria, queridos, não devia ter. Mas nós podemos aprender, e não estou aqui para apontar para ninguém. Todos nós somos incluídos na mesma realidade. Nós não podemos viver na prática da mentira, como qualquer outro pecado. Lá em 1 João, nós encontramos que o crente que é nascido de Deus, que aquele que é nascido de Deus não peca. O que quer dizer? Que nunca você vai pecar? Não, às vezes nós pecamos. Nossa natureza pecaminosa permanece em nós. Mas uma coisa é fato: não podemos viver na prática do pecado. Não podemos viver na prática do pecado. E aqui, a verdade absoluta rejeita a mentira. Quando vestimos o cinto da verdade em nossos lombos, nós devemos nos tornar, ou nos tornamos, mais honestos, mais francos, mais sinceros, mais verdadeiros. Quem está cingindo com a verdade não pode viver em falsidade. Até mesmo porque o pai da mentira, diz João capítulo 8, é o diabo. Falar a verdade nos protege dos dardos inflamados do maligno. Olha o que diz Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos ser pessoas sinceras, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisamos mentir. Não precisamos. Uma vez eu fui surpreendido falando numa palestra, num encontro de liderança, e enfatizando a importância de sermos sinceros, honestos, verdadeiros. E eu fiz essa pergunta: por acaso é preciso mentir? E o irmão, às vezes sim, pastor. Deixa eu dizer para você, nunca
é preciso mentir. Nunca. Você pode não ter aquilo que você quer, que se ao mentir você conseguiria. Mas você terá o que Deus tem para você. E, via de regra, é melhor do que você quer para você. Portanto, este é o cinto da verdade. E quais os fundamentos da verdade? Vou destacar 4 coisas rapidinho. Primeiro delas, Jesus. Onde que baseamos esta verdade? Qual é a fonte para nós compreendermos, adquirirmos essa verdade, tomarmos conhecimento dela? Jesus Cristo é a verdade. Não é isso que ele diz em João 14,6? Eu sou o caminho e o quê? E a verdade. Ele é a verdade. Nele não há mentira. Nele, ele não falha em suas palavras. Tudo que diz é verdadeiro. Por isso que revestir-se de Cristo Jesus significa revestir-se da verdade. Olha o que diz Romanos 13,14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cada peça da armadura, preste atenção nisso, cada peça da armadura está relacionada à pessoa e à obra de Jesus. É por meio dele que nós estamos libertos e protegidos das ciladas do diabo. E eu queria fazer uma pergunta aqui para você também avaliar consigo mesmo. Você conhece Jesus? Se você vive na verdade, vive refletindo aquilo que Cristo significa na sua vida? Você conheceu a verdade absoluta e essa verdade transformou o seu coração? Você vive por meio de Cristo, anda tendo Cristo como exemplo para você andar, agir, viver no seu dia a dia? Jesus é a verdade. Mas a Bíblia diz também que o Espírito é a verdade. Olha só o que a Bíblia diz: o Espírito da verdade habita convosco e está em vós. João 14,17. O Espírito da verdade habita convosco e está em vós. Eu já citei isso aqui, vou citar novamente. Uma vez um adolescente chegou para mim e diz assim: pastor, eu aprendi nas Escrituras que se o Espírito Santo disser a mim que eu devo desobedecer a minha mãe, eu posso desobedecer. Por que ele estava equivocado? Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela nos ensina exatamente o contrário. Honra o teu pai e tua mãe. Não está certo. Pastor, estou tendo um amor genuíno, profundo, verdadeiro. Agora que eu encontrei o meu amor, apesar de eu ser casado. Não vai rolar, queridos. Não é de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus que está falando isso para você. Isso não é verdade de Deus. O Espírito Santo tem compromisso com a sua palavra. É tudo que a palavra ensina, dirige, mostra, é que nós devemos praticar. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, é Ele que abre a nossa mente para a verdade, estabelecendo inclusive a nossa posição como salvos em Cristo Jesus, porque é Ele que nos dá entendimento da verdade. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Sabe quem te dá entendimento espiritual? O Espírito Santo. Olha o que diz Salmo 119, versos 42 e 43. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Além do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, em terceiro lugar, a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que nos santificar nesta palavra,
João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela não falha. Ela é uma arma infalível contra as ciladas do diabo. E às vezes pensamos que vamos vencer as nossas lutas sem conhecer o Senhor, a sua palavra, sem conhecer o Trino Deus e a palavra de Deus. Você já observou que a maioria dos problemas do mundo, por exemplo, a decadência moral e espiritual em que vivemos, se dá pelo afastamento da palavra de Deus? O que mais entristece é ver líderes cristãos diminuindo o valor da palavra. A palavra de Deus é poderosa para nos proteger contra o pecado. E aí vem o texto que eu já citei anteriormente, Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós estaremos bem preparados, bem fortalecidos, bem armados para o confronto espiritual, se estivermos cingidos com o cinto da verdade, praticando a palavra de Deus. É ela que norteia a sua vida, que dirige os seus passos. É ela que traz clareza para o seu entendimento. É ela que dá certeza para as suas decisões. É ela que te acalma, que te exorta, que te encoraja. É ela que também te humilha para você, debaixo da poderosa mão de Deus, ser abençoado, porque Deus não rejeita um coração contrito. Além de Jesus, do Espírito Santo e da palavra, eu quero destacar um terceiro fundamento da verdade, que é a igreja. Nós somos o fundamento também da verdade. Olha só, queridos, para que se eu tardar, diz 1 Timóteo 3,15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí ele adiciona esta verdade: coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, esta igreja é coluna e baluarte da verdade. Que honra para nós, queridos. Pecadores resgatados, transformados, sermos levados a um grau tão importante como esse. A expressão coluna e baluarte, o que significa isso? Significa ser um fundamento, uma sustentação ou um pilar. Meus irmãos, quando a igreja ela cresce formada por pessoas que buscam a verdade, que vivem a verdade, que está cingida com o cinto da verdade, ela tem solidez, ela tem maturidade, ela tem forças, ela consegue vencer as suas lutas por causa do Senhor e da força do Senhor no meio dela. É a palavra que nos fortalece. E a igreja, moldada pela palavra, se torna coluna e baluarte da verdade. Da mesma forma que Cristo é a pedra fundamental da igreja, a igreja é feita por Cristo um pilar da verdade de Deus. Se você for questionado por alguém a respeito de onde encontrar um lugar onde se prega a verdade, a sua direção, o endereço que você deve dar é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo. Ela é pregadora da verdade. Ela é coluna e sustentação e baluarte da verdade. Por isso a importância de se estar ligado à igreja. A igreja é importante, queridos. Você está ouvindo e vai ouvir com frequência. Não precisa de igreja. Você pode ser crente sozinho. Hoje em dia, os meios de comunicação facilitam você não precisar ir para a igreja e acompanhar os cultos. E é verdade quando você tem necessidade disso. Às vezes, a situação que você enfrenta te impossibilita de estar na igreja. Mas fazer disto uma substituição intencional, porque você não considera mais a igreja como importante, aí pode ser um problema. A igreja precisa estar unida
integrada, ligada uns aos outros, que estão ligados a Cristo Jesus, e colocar em prática as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, porque ela e por meio dela nós exaltamos o Salvador, o nosso Redentor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos que aprender a verdade de Deus pela leitura das Escrituras, pela comunhão profunda com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, é um Deus só. Mas assim como nos relacionamos com o Pai, nos relacionamos com o Filho, nos relacionamos com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Cristo, que é a própria verdade. Nós temos a palavra da verdade. Em outras, o que eu quero parafrasear aqui é o seguinte: não podemos viver sem comunhão com a verdade. Precisamos afivelar bem a verdade à nossa cintura, pois é somente por ela que podemos nos tornar livres, queridos. Olha o que diz as Escrituras. Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a verdade pode mudar a nossa vida e fazer-nos fortes para resistirmos no dia mau. É a verdade uma marca na sua vida, meu querido? Qual é o dia mau? É o dia da sua luta, da sua prova. É o dia das suas dificuldades. O dia das suas dúvidas, dos seus questionamentos. É o dia das suas dores, das suas angústias, das suas perplexidades, dos seus combates, das ofensas que recebe, das incompreensões por parte daqueles a quem você ama, pelas circunstâncias adversas da vida, perdas de coisas ou de pessoas, enfrentamento de situações que fogem da sua compreensão ou do seu controle. Lembre-se, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que depois de ter vencido, permanecer firme diante das lutas que você enfrenta. Em nome de Jesus, queridos, cingi-vos com o cinto da verdade. Que Deus te abençoe.